Olá, galerinha do primeiro ano, tudo bem? Sou a professora Ivani Abreu, estou de volta para mais um encontro agradável com vocês com componente curricular matemática. Durante esse bimestre, a gente viu muitas coisas interessantes na matemática e hoje nós vamos relembrar, vamos recordar cada uma delas. Então vamos começar relembrando o sistema de numeração, ou seja, os números de 10 a 100. Durante esse bimestre, nós vimos, no sistema de numeração, os números de 10 a 100, na tabela numérica. Vimos as unidades dezena e centena, o que significa, as dezenas exatas, o material dourado, e também falamos de outros recursos, como o ábaco, o quadro-valor de lugar, e recursos palpáveis, como os palitos de churrasco, canudo, tampinhas de garrafa, que a gente até pediu que vocês fizessem conjuntinhos de 10, que organizassem, amarrassem com uma liguinha. Então, para você que fez, que confeccionou todo esse material, coloque todos numa caixinha e vamos começar nossa aula relembrando. Para começar, a gente vai começar com a tabela numérica. Acredito que todos tenham organizado sua tabela numérica. Os números, eles são dispostos em uma sequência, e essa sequência nós chamamos de sequência numérica, e desta sequência gera esta tabela, não é isso? Nessa tabela, nós temos os números de 0 a 9, e aí temos a partir do 10, que é chamado de dezena. Nós temos a família do 10 ao 19, é a única família da tabela numérica que a gente faz a leitura sem fazer referência à dezena, porque a gente lê 10, 11, 12. E aí temos a família do 20, que aí a gente já lê a família utilizando sempre como referência à dezena. 20, 21, 22. E a família do 30, do 40, 50, 60, 70, 80, 90. E depois do 99, nós já vamos ver a centena, que são números com 3 algarismos, ou seja, o número 100. Agora vamos recordar, depois de 9, quem é que vem? Então, nós temos aqui 9 emojis. Se eu acrescentar 9 emojis, 9 unidades. Se eu acrescentar mais um emoji, ou seja, mais uma unidade, eu vou ter um total eu vou ter um conjunto. Esse conjunto eu vou chamar de dezena. Eu tenho uma dezena, um grupo de 10, o que quer dizer que eu tenho 10 unidades. Mas se de repente eu juntar dois grupos iguais, eu vou ter 20 unidades ou duas dezenas, que é onde eu chamo de dezenas exatas, todos o conjuntinho. Aqueles grupinhos que não tem solto é chamado de dezena, eles vão ser as dezenas exatas. Nós também falamos do material dourado, não é isso? Falamos que esse cubinho aí representa a unidade e a barrinha representa a dezena, os grupos de 10. E a plaquinha representa a centena, que são os grupões maiores, que é chamado de centena, que tem 100 unidades. Agora vamos recordar. Quando eu falo de unidade, eu me refiro a um elemento, ele é solto, ele não é em grupo, em conjunto. E eu posso representar a unidade utilizando o cubinho do material dourado, também posso utilizando o palito de churrasco. E quais são os números que se referem à unidade? São os números de 1 a 9. Eu só posso utilizando estes recursos, os soltos de 1 a 9. Agora vamos ver essa imagem. Observe esse ábaco aqui e ele tem apenas bolinhas dispostas em um palitinho. Então, eu sei que vai ser unidade. Então, quantas unidades eu tenho aí? Quem disse 5 está correto. Agora vamos para a dezena. Quando eu falo de dezena, logo temos que associar na nossa cabeça que eu estou falando de um conjunto de 10. Então, aqui eu tenho uma dezena. Quem mais eu posso representar pela dezena? A barrinha do material dourado, porque tem 10 unidades. O montinho de palitinho de churrasco. E aí, no ábaco, eu vou apresentar utilizando as duas barrinhas, os dois palitinhos, argolinha nos dois e não só em um. E
No nosso sistema monetário, no nosso dinheiro, eu tenho a cédula de R$10 que representa a dezena. E quais são os números que eu posso utilizar na dezena? 10, 20, 30, que são as dezenas exatas. Quais são os números? Esses, não, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90, que são as dezenas exatas, os montinhos. Mas se eu quero a centena, eu vou trocar, 10 barrinhas ou 10 montinhos de palitos de churrasco. No caso das barrinhas, eu vou trocar 10 barrinhas por a plaquinha e nos palitos de churrasco eu vou juntar os meus 10 palitinhos, meus 10 montinhos em um monte grande e vou formar a centena, assim, certo? E aí, já no ábaco, ele em vez de ter 2 palitinhos, ele já vai ter 3 palitinhos, porque o número 100 possui 3 algarismos. E no nosso sistema monetário, eu posso utilizar a cédula de R$100 para representar o número 100. Também aprendemos, galerinha, que os números eles possuem casinhas, eles têm casas, como nós vimos no ábaco, não é mesmo? Então, nós temos a casinha da unidade. Quem é que fica na unidade? São os soltos, lembra dos palitinhos soltos, que são de 0 a 9. Quem fica na casinha das dezenas é os montinhos, lembra? Os montinhos de palito de churrasco, que são as dezenas exatas, 10, 20, 30, 40, 50, até o 90. E na casinha do 100, aquele montão de palitos é que fica na casinha da centena, não é isso? Agora vamos praticar as casas da unidade da dezena. Vamos ver esse algarismo, esse número que ele chegou todo atrapalhado. Alguém sabe que número é esse? É o número 2, pois é. E ele não sabia em que casinha ele entrar. E aí, qual é a casinha que ele vai entrar? Ele veio sozinha. Se ele veio sozinha, ele deve ficar na casinha da unidade, porque o número 2 representa apenas 2 unidades. Agora, vamos conhecer esse outro número. Ele já veio acompanhado, 2 algarismos, o número 23. E aí ele está confuso, não sabe que casinha entrar. Será que ele pode entrar os 2 na mesma casinha? Não, ele não pode entrar os 2 na mesma casinha, porque ele tem 2 algarismos, cada um fica numa casinha diferente. Então, o número 2 fica na casinha das dezenas, porque eu leio 20 e o número 2 representa o 20, a dezena, 2 dezenas. E o número 3 fica na casinha das unidades, 23. E isso quer dizer que esse número possui 2 dezenas e 3 unidades. E agora vamos para o desafio. Vamos ver se vocês realmente compreenderam o nosso conteúdo. Qual é o número que está apresentado no ábaco? Nós temos 2 palitinhos. Pause o vídeo, conte e me diga qual é o número. Quem disse 62 está correto. E agora observe bem as barrinhas e veja qual é o número. Quem disse 50 está correto. Quanto tem? 1 dezena, 2 dezenas ou 3 dezenas? Quem disse 2 dezenas está correto. E aí, pessoal, gostaram da nossa aula? Espero que vocês tenham aproveitado, espero que vocês tenham fixado bem o nosso conteúdo. Um beijo e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus!